Ok, mais uma vez, boa noite a todos. Antes de ir para o nosso tempo de estudo da Palavra de Deus, gostaria de reconhecer os nossos visitantes. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Aqui do meu lado direito, alguém nos visita? Alguém? Ok. Por gentileza, seu nome? Seja bem-vinda, Deus abençoe. Seja à vontade de nosso meio, tá bom? Mais alguém? Ok. Desse lado temos alguém aqui, seu nome? Seja bem-vinda, Deus abençoe e também sinta-se à vontade de nosso meio. Que a palavra do Senhor fale com vocês esta noite. Amém? Ok. Nós estamos estudando sobre os atributos de Deus já há um tempo e hoje quero encerrar essa série, não porque falta o que pregar, ainda tem muita coisa a ser pregada, mas decidindo encerrar por enquanto esse estudo, esse tema, os atributos de Deus, um tema desafiador, mas por entender que nossa maior glória é conhecer o nosso Deus, então dediquei esses tempos, esses estudos para aprender mais sobre quem Deus é, como Ele se revela em Sua Palavra, e nós tivemos pelo menos com esse estudo, creio que é a 11ª mensagem, então tratamos alguns dos atributos de Deus, e hoje nós vamos encerrar tratando sobre a onipotência de Deus. A onipotência de Deus. Deus, Ele é todo poderoso. Onipotência significa isso, aquele que tem todo o poder. É um termo que com certeza você não vai encontrar em todas as versões. Há algumas versões que traduzem dessa forma, Deus todo-poderoso como onipotente, mas a maioria não, ela traz o todo-poderoso, E no Antigo Testamento, para apresentar Deus como onipotente, o Antigo Testamento usa termos como El Shaddai ou Shaddai no hebraico, que traduzido é Deus Todo-Poderoso. Em Gênesis 17, verso 1, Gênesis capítulo 17, verso 1, quando Deus está ali com Abraão, ele se apresenta a Abraão e ele diz, Gênesis capítulo 17, verso 1, diz assim: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aqui ele mesmo se descreve como aquele que tem todo o poder. Também no livro de Jó nós podemos encontrar o próprio Jó, no livro de Jó, a expressão, ele como o Todo-Poderoso. Várias expressões bíblicas como essa surgem para demonstrar o poder grandioso do nosso Deus. Outra expressão bíblica, utilizada muitas vezes para se referir à onipotência de Deus, no hebraico, é o famoso Senhor dos Exércitos. Quando você lê o Antigo Testamento, aparece essa expressão várias vezes, Senhor dos Exércitos. E você vai ter essa expressão no Salmo 21, 10, verso 10, Isaías 2, 12, nós não vamos lá, mas em todo o Velho Testamento, o Antigo Testamento, nos profetas, você vai ter essa expressão, o Senhor dos Exércitos, aquele que comanda tudo e todos, aquele que tem todo o poder sobre tudo e todos. Já no Novo Testamento, a palavra que geralmente se refere a Deus como onipotente é uma palavra no grego que se diz, que se lê assim, pantocrator, quer dizer todo-poderoso, o governador de tudo. Panto, tudo, kratos, poder, o governo. Então, governador de tudo ou simplesmente, para nós, aí o onipotente. Esse termo é utilizado em Apocalipse 19:6, lá ele é traduzido como Deus Todo-Poderoso, o Senhor Todo-Poderoso. E é esse Deus que nós queremos conhecer cada vez mais, aquele que governa tudo e todos. E neste momento nós vamos ter uma palavra de oração para dar sequência no nosso estudo. Pai amado, nós queremos aprender mais de Ti e muitas vezes, Deus, nos esquecemos de que é o Senhor que governa tudo e todos, o Senhor é onipotente.
e no nosso dia a dia nos ajuda a recordar, Senhor, de que tudo está em suas mãos, que seu braço é forte, é poderoso e é suficiente, que o nosso coração, a nossa mente, a nossa fé esteja firmada em Ti e que nos dias difíceis possamos recorrer a Ti, Senhor, que é o único, suficiente e todo-poderoso, o Deus que tem nos chamado a uma vida santa, que possamos, ó Deus, depender totalmente do Senhor. Essa é a minha oração, a minha súplica em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a onipotência de Deus, ela apresenta esse atributo de Deus, né? É um atributo incomunicável, somente Ele é onipotente, ninguém mais. Onipotente, né? Autossuficiente. Nós falamos sobre alguns atributos comunicáveis, como misericórdia, bondade. Isso nós podemos também reproduzir, misericórdia, bondade, até certo ponto. Não como a de Deus, ou buscamos nos imitar a Deus nesses atributos, mas quanto à onisciência, onipresença e onipotência, somente Deus é quem possui, ninguém mais, nem mesmo o diabo. Às vezes alguns pintam o diabo como aquele ser, né, mauzão, brabão lá no inferno, que pode tudo. Não, ele não é onisciente, ele não é onipotente e ele não é onipresente, mas somente Deus tem esses atributos, e a onipotência é um desses atributos incomunicáveis. E como vimos, né, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ela se expressa. Por ser um dos atributos incomunicáveis, fica claro que somente Deus o tem. Nenhum de nós pode reproduzir. A onipotência de Deus pode ser vista na obra da criação, bem como no ensino bíblico de que não há nada difícil para Ele. Deus criou tudo com a sua palavra. Tudo que nós temos hoje, que nós conhecemos, foi criado apenas com o seu falar. É isso que Gênesis nos diz, que Deus falou e as coisas apareceram. Do nada foram criadas. Esse é o poder de Deus. Então nós temos esse Deus onipotente, criador de tudo. Então sua onipotência é visível na criação. Quando o Salmo diz que a criação, né, a obra dele, a natureza revela a glória de Deus, ela revela o poder de Deus. Essa criação tão maravilhosa que nós desfrutamos. Tudo é possível nas mãos de Deus, porque Ele é onipotente. Nada é impossível, está fora do alcance dele. Nós temos várias referências no Novo Testamento que apresentam essa ideia, onde tudo se torna possível com Deus. Deus não está limitado às circunstâncias, porque Ele é onipotente. Nada pode impedir o propósito de Deus. Isaías 43, 13. Você tem sua Bíblia, pode chegar lá. Isaías 43, 13 diz assim, livro de Isaías. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Então ele está mostrando aqui que antes de existir o dia, né, antes da criação, antes de tudo, ele já era, né? Eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então essa é a famosa pergunta retórica. Não há ninguém que possa impedir Deus. Os propósitos dele sempre vão ser cumpridos. Ninguém pode obstruir o plano, a mente de Deus, porque Ele sempre cumpre os seus propósitos, as suas promessas, as suas alianças. Nada pode parar o plano de Deus. Ele também conduz a história com mão poderosa. Nós temos no Antigo Testamento vários exemplos disso, quando Ele usa nações ímpias para corrigir a sua nação que está fora do seu propósito. Deus usou a Síria, usou a Babilônia para corrigir Israel. E depois de usar essas nações, Ele corrigiu essas nações também. Ele vai punir a Síria, né, a Nínive, que Ele poupa no ministério de Jonas, mas mais tarde, 100 anos depois, Ele vai e condena Nínive, Ele julga Nínive. Nós temos a própria Babilônia. Então, nós temos aí Deus sempre agindo na história humana, Ele está sempre ativo. Ninguém
pode pará-lo, nenhuma nação, nenhum império. Pelo contrário, os impérios, ele diz na sua palavra, ele usa como ele bem quer. Ele tem a mão sobre todos eles, né? Um exemplo disso está em Isaías 10, verso 5, ele falando sobre a Síria. Ele diz, Isaías 10, verso 5: Ai de ti, Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. E ele vai continuar mostrando que a Síria foi um emissário, um agente da ira dele, da justiça dele contra o povo. E no texto você vai ver como ele também vai tratar com a Síria por sua malignidade. Ele consegue fazer isso de forma santa, justa e boa, porque ele é onipotente. Deus, ele conduz a história, né? Sempre a conduziu e continua com a sua mão no curso deste mundo, nada sai do seu controle. Ele possui pleno controle sobre todas as coisas, né? Nós lemos aí em Isaías 43:13 como ele age, ele está sempre com a mão em tudo, até mesmo dos menores detalhes. E no Novo Testamento, em Mateus 10:30, ele vai falar sobre os cabelos da nossa cabeça, que até mesmo os cabelos de nossa cabeça estão contados, né? Alguns têm muito, outros menos, mas Deus, ele tem ciência desses detalhes, ele é poderoso e ele tem essa competência, né, de cuidar dos pequenos detalhes. E a palavra de Deus usa expressões também como as estrelas, né? Ele tem todas, né? Ele criou elas, tem o número delas e chama elas pelos nomes delas. Então ele é poderoso e nada está fora do seu alcance, do seu cuidado. Em outras palavras, nada pode escapar do poder de Deus. Além do mais, sua onipotência se revela indiretamente na promessa de que tudo é possível ao que crê, conforme Marcos 9:23 e Mateus 17:20. E na declaração do apóstolo Paulo, quando ele diz: posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece, ou naquele que me fortalece. É claro que naquele contexto nós temos que entender que de fato todas as coisas, né? Não é só coisas boas, mas principalmente quando o calo dói, quando vem os momentos de dificuldade. Podemos passar sim por aflições, porque quem nos fortalece é o Deus onipotente, o Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos. É Ele quem nos sustenta com o seu braço forte. Por isso Paulo afirmou isso: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? E aí você lendo o contexto, Paulo expressa as mazelas que ele enfrentava, né? Podia estar nu, podia estar vestido, podia estar com fome ou suprido. Em todo o tempo ele podia passar por todas as coisas, por qualquer adversidade, porque Deus estava sempre fortalecendo ele. Aqui também vale lembrar que uma das afirmações mais conhecidas sobre a onipotência de Deus, feita por Jó, quando ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Da mesma forma, percebemos que a onipotência de Deus está diretamente relacionada com os outros dois atributos, a onipresença e a onisciência. Elas agem em acordo, né? Estão sempre coligadas, entrelaçadas. Por ser onipotente, aí você pergunta, já que Deus é todo-poderoso, Ele pode fazer qualquer coisa? Será que, sendo Deus todo-poderoso, nada está fora do seu poder, está além do seu alcance? Ele pode tudo mesmo? Pode fazer qualquer coisa? O que você acha? Será que Deus pode fazer qualquer coisa? Será que Ele pode fazer uma pedra, né? O seminarista sempre perguntava, pode criar uma pedra maior e mais pesada do que Ele possa ter forças para carregar? Mas Deus, Ele é coerente em sua natureza, né? Então há algumas coisas realmente que, por serem incoerentes com o seu caráter, que Deus não vai praticar. Por exemplo, Deus não pode mentir. A Escritura afirma isso, né? Tito diz para nós que Deus, Ele não pode mentir, porque é contra a sua natureza. Ele é a verdade, Ele é verdadeiro. Quem é o pai da mentira? Satanás. Deus não, por conta de sua natureza, Ele não mente, Ele não pode mentir. Portanto, sua natureza, sua onipotência, onipresença, onisciência e todos os outros atributos, sua santidade, elas se comunicam e então trazem algumas limitações naturais, vamos dizer assim. Por exemplo, mentir
tentar alguém a pecar, negar-se a si mesmo, as limitações autoimpostas, como nós chamamos. Por exemplo, Deus não pode quebrar uma aliança, uma promessa feita. Também pela coerência com o seu caráter. Ele jamais vai fazer um círculo quadrado. Há uma coerência com o que está estabelecido por Ele, né? Logo, a verdade bíblica é de que Deus, com base em sua perfeita sabedoria e vontade, possui poder para realizar tudo aquilo que deseja fazer, de modo que a sua onipotência não opera em contradição com sua perfeição, ou seja, com o seu caráter santo. Por Deus ser santo, por seu caráter ser santo, não permite que ele haja com imperfeição no uso de sua onipotência. Deus é onipotente em toda a plenitude da perfeição. Portanto, Deus, ele não age de forma incoerente contra a sua natureza. E por isso há alguns limites naturais. Mas não há nada que Deus não possa fazer conforme a sua natureza. Eu quero convidar você agora para ir para o Salmo 139. Nós temos seguido esse salmo, já falamos sobre onisciência, onipresença nele, e agora nós vamos tratar a terceira parte do salmo, o terceiro verso, vamos dizer assim, a onipotência. Salmo 139, versos 13 a 16 a 18. Salmo do Isaías aqui para cá. Salmo 139, nós vamos ler até o 18, do 1 ao 18, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe conheces meus pensamentos, e observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seria mais do que os grãos da areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Aqui nós temos o salmista apresentando para nós, então, aquilo que é o Deus soberano, aquele que é o Deus soberano, onisciente, onipresente e onipotente. Os versos 13 a 16, ele trabalha a forma como Deus é poderoso, e ele descreve o poder de Deus através da formação. Pois não? Um pulo aí, o alarme tocou. Verso 13: Pois tu me formastes o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Ele então trabalha como Deus ao criar o ser humano, né? Como ele é poderoso, e no nosso nascimento, a beleza
de uma criança, né, no ventre da mãe, algo que nós não podemos compreender absolutamente. Tá. Então, mais um. Dois. Rapaz, os corintianos quase saem correndo da igreja, né? Calma, irmãos, calma. Foi empate hoje, fica tranquilo. Mas voltando para o nosso texto, voltando para o verso 13, nós temos aqui o salmista trabalhando, então, a onipotência de Deus, e ele olha, então, para esse, né, que é talvez o ponto o maior milagre, né, da nossa humanidade, o nascimento, uma criança ser gerada no ventre da mulher, né? E ele diz: pois tu formaste o meu interior e tu me tecestes no ventre da minha mãe. Há quem diga que esse é o salmo da mulher grávida, por conta desse texto. A irmã que está grávida, as irmãs aí, né, temos algumas, que pode então guardar o salmo. Mas o poder de Deus, ele é tão poderoso que mesmo antes de sermos tecidos, né, de ser algo, informação, como ele diz no texto, ainda informe, um conteúdo informe, Deus já nos conhecia. E o salmista aponta para como é Deus o agente da formação da vida no ventre, no útero materno, né? Tu me tecestes no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Então o salmista aponta para o dom da vida. Quem é que dá, quem é que forma a vida? É o próprio Deus. Embora há outras ideias no mundo acerca de vida, de como a vida é formada, né? Uma explosão pode formar vida, né? Você ter aí um grande ocaso ou acaso e surgir vida. Não, nós cremos que Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o universo, é quem cria a vida, quem forma a vida. E aqui ele aponta para essa forma assombrosa, maravilhosa, como Deus forma uma criança no ventre da mulher, né? Como forma osso ali, como as coisas acontecem, qual é a receita, né? Incrível. E o salmista diz: de modo assombrosamente maravilhoso. Então nós também ficamos admirados, a ciência fica tentando explicar e fica admirada, buscando, né, respostas, mas não tem. Mas a Bíblia nos dá a resposta, é o próprio Deus quem forma o homem, quem dá a vida. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Nós temos a bênção de poder ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e saber que nós não somos o resultado de uma explosão, né? Ou acontecemos por acaso. Não, Deus nos criou de maneira poderosa, com propósito, com um objetivo. Ele, de maneira gloriosa, com seu braço forte, criou e nos deu a vida. Não estamos aqui por acaso, mas sim para glorificar o nome dele. Existe muita discussão acerca desse texto que nós lemos, esse salmo, e principalmente a questão, né, o fato de que Deus não só nos forma, nos cria, nos dá a vida, mas também estabelece os nossos dias, antes mesmo dele acontecerem. Mas isso mostra o poder de Deus, a sua mão poderosa, o seu braço forte não está limitado. É Ele quem determina tudo para todos. É Ele quem estabelece os limites. Muitas vezes nós, inflamados no nosso pecado, o homem quer ter essa arrogância de falar: eu é que escrevo a minha história. Mas a verdade, a caneta nunca esteve na mão do pecador. Nunca. A caneta está na mão do Criador. É Ele quem estabelece a história, como nós vimos, das nações, mas também do homem, do indivíduo. Deus está dirigindo os nossos passos. Ele tem estabelecido isso, mesmo antes de nós termos nascidos, né? E alguns intérpretes, né, eles, ao estudar esse texto, eles se dividem em duas posições acerca do verso 16. A primeira interpretação de alguns é que
O salmista, ao afirmar que Deus estabeleceu, né, os dias, eles entendem que o salmista estava querendo dizer acerca dos membros do corpo, que foram escritos no livro de Deus antes que qualquer um deles existisse. A ideia seria algo como que um arquiteto que planeja e registra e executa cada detalhe em seu projeto. Nesse sentido, cada detalhe de cada membro de nossos corpos foi planejado e conhecido de acordo com o propósito soberano de Deus antes do seu desenvolvimento. Já outra visão, outra interpretação, defende que são os nossos dias que foram registrados no livro de Deus antes de que qualquer um deles existisse. A ideia é de que o Deus que nos formou minuciosamente também planejou os nossos dias até o fim, desde o começo. O contexto que nós temos aqui, ele na verdade vai favorecer as duas visões, as duas interpretações. E biblicamente as duas hipóteses são verdadeiras. Refletindo sobre a vida humana, certa vez o Jó, servo de Deus, disse o seguinte: visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhes puseste limites, e não passará além deles. Jó 14:5. Diante de algo tão maravilhoso, o salmista, ele vai se render, ele não vai se ofender com essa limitação que Deus impôs a nós. Deus, ele é soberano, ele é todo-poderoso, e ele pode determinar, e ele pode escrever a nossa história. Diante desta realidade, muitos ficam revoltados. Esse Deus eu não conheço, né? Mas é assim que Deus se apresenta aqui. O salmista, ele reage de uma maneira diferente. Ele não fica ofendido, mas ele se rende à grandeza de Deus. Se por um lado, Deus conhece exaustivamente todos os seus pensamentos, por outro lado, o salmista declara não ser capaz de enumerar os pensamentos de Deus, e tentar contá-los seria um delírio. Versos 17 e 18 aqui está incluindo, né? Mas nós vemos que essa limitação humana em ter que nascer, temos uma história, Deus já conhece, Deus já tem estabelecido, muitas vezes causa em nós uma certa, um incômodo, né? Sou inferior, mas de fato, somos criaturas, e devemos reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso, e Ele tem toda a autoridade sobre nós, e Ele impôs os limites, como Jó disse. Ele nos deu os limites, e nós não vamos passar além do tempo que Deus nos dá aqui nessa terra. Por isso devemos nos submeter, nos render a Ele de maneira humilde e glorificá-lo. O apóstolo Paulo, em Romanos 11, 33 a 36, ele se rende a Deus, buscando adorá-lo, com as seguintes palavras. Romanos 11, 33 a 36, ele diz assim, chegando lá, Romanos 11, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo está dizendo, em outras palavras, Deus está muito acima da nossa compreensão. Esse Deus onisciente, onipresente, onipotente, ele deve ser exaltado e deve ser adorado com todas as nossas forças, ainda que a nossa mente não consiga compreendê-lo com toda a perfeição. 100%. Um dia, talvez poderemos lá na eternidade, nos céus. Mas, por enquanto, se nós tropeçamos ou ficamos bloqueados, nós devemos ainda assim ter a mesma atitude do salmista e do apóstolo Paulo. Reconhecer que tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por meio dele. E a ele seja a glória. Em todos os nossos afazeres, em cada momento da nossa vida, nós devemos ter isso muito claro em nossa mente. Deus é quem é soberano, é Ele quem é onipotente, logo Ele deve ser exaltado em toda e qualquer circunstância. Diante disso, voltando para o Salmo, os versos 17 e 18, o salmista menciona
os pensamentos de Deus. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Nesse texto, nós vemos o fato de que Deus examina o coração do salmista, e o salmista, pessoalmente, essa intimidade com Deus. Deus é um Deus que, mesmo sendo onisciente, onipotente, onipresente, esse Deus que transcende a nosso entendimento, mas é um Deus que está presente intimamente conosco. E o salmista diz que Deus está com ele examina os pensamentos, e ao observar os pensamentos de Deus, ele fica maravilhado. Então há uma comunhão íntima. O fato de Deus examinar a vida do salmista revela o cuidado próximo, íntimo e amoroso de Deus. E o salmista reconhece isso, e ele se delicia nesse cuidado de Deus. Ele diz: se eu os contasse os pensamentos, seriam mais do que os grãos de areia, e quando acordo ainda estou contigo. Deus, apesar de ser todo poderoso, ter o poder sobre tudo e todos, ele se importa pessoalmente, individualmente com cada um dos seus. Portanto, a onipotência de Deus, ela deve ser sempre lembrada em nosso dia a dia, no nosso andar, no nosso caminhar. Porque muitas vezes, irmãos, como pecadores que somos, nós tentamos ou pensamos que nós somos onipotentes, que nós é quem ditamos as regras, mas a verdade é que Deus é quem é. E sempre nós devemos nos lembrar que somos criaturas limitadas, temos limites impostos pelo próprio Deus, tanto na nossa criação, no nosso viver. Em breve, e quando não sabemos, podemos partir desta vida para outra. Quem pôs o limite é Ele, só Ele sabe, nós não sabemos, mas devemos nos render a Ele a cada dia. Eu quero apontar aqui algumas aplicações para as nossas vidas quanto à onipotência de Deus. Ao saber que nós adoramos e servimos a esse Deus que é todo-poderoso, entendendo que Ele é esse Deus cujas obras dele revelam seu poder incalculável, não podemos nem compreender esse poder. Falou e as coisas vieram a existir. Como ele forma a vida, não compreendemos. Como ele sustenta esse mundo em que vivemos, o universo, tudo isso é obra da mão de Deus. Como ele sustenta tudo. No entanto, nós cremos nesse Deus, nós servimos a Ele. A onipotência de Deus, irmãos, deve nos levar então a uma dependência maior em oração. Quando nós talvez desprezamos a oração, ao olhar para esse Deus Todo-Poderoso, nós devemos nos apegar ainda mais à oração, pois nada está demasiadamente difícil para esse Deus. Ele tem todo o poder sobre tudo e sobre todos. Nada está inalcançável, Ele pode todas as coisas. Deus é onipotente. E muitas vezes nós não oramos porque nós perdemos a visão desse Deus onipotente. Nós estamos confiando mais talvez no nosso jeito, nas minhas ideias. Eu vou mudar fulano, quando eu deveria estar de joelhos orando para que Deus, que tem todo o poder, que é quem vai de fato fazer a obra. Não há ninguém que está longe, inacessível. Deus tem acesso a todos. Ele transformou a vida do principal dos pecadores. E aí você tem o apóstolo Paulo, que se chama o principal dos pecadores. Pecador terrível. Mas também a minha vida, a sua vida, é um exemplo de que Deus é poderoso para transformar todo e qualquer pecador. Até mesmo o principal dos pecadores, que sou eu e você. O braço forte e poderoso dele não está limitado. Por isso nós devemos orar mais e mais por aqueles parentes que nós amamos. E talvez você fale: eu já cansei. Não adianta mais. Você não sabe. Deus é poderoso, Deus pode transformar. Ele vai agir, você deve orar, você deve confiar. Tiago usa a ilustração de Elias quanto a confiar na oração. Lembra? Ele orou e pediu para que a chuva cessasse. 3 anos sem chuva. Depois o homem ora e a chuva vem. O homem pediu fogo, lembra a história de Elias? Naquele desafio com os profetas de Baal. E tantos outros profetas que estavam lá engrossando o exército do paganismo, da idolatria. Ele molha o sacrifício dele e ele ora e Deus manda fogo. Irmãos, Elias era homem como nós, ser humano fraco, falho, mas que reconheceu a onipotência de Deus. O Deus
Todo-Poderoso a quem ele servia era capaz. Ele entendia isso e por isso ele se entregou em oração e dependeu de Deus em oração. Devemos depender de Deus em oração. Infelizmente, a igreja de hoje, ou os crentes de hoje, cada vez mais têm se esquecido de que Deus é onipotente. E por isso nós vemos a fraqueza dos nossos cultos de oração, de nossas vidas de oração. Porque o que o culto de oração reflete é a vida de oração. Não existe vida de oração. Quando existe vida de oração, existe culto de oração. E você pode olhar em sua vida, quanto mais você se aproxima de Deus em oração no seu lar, no seu dia a dia, na sua privacidade, mais você quer estar com o povo de Deus no culto público de oração, de adoração. Não tem como dar outro resultado. Se você está andando com Deus e você de fato depende desse Deus e se humilha na presença desse Deus diariamente, porque você entende que Ele é o Senhor soberano da sua vida, quem deve ser adorado, porque Ele é o Todo-Poderoso, o reflexo vai ser visível no culto, nos cultos, no dia a dia. Lembre-se da onipotência de Deus, que ela possa ser a base da sua vida de oração. Às vezes você ora com aquela certa incredulidade. Às vezes nós fazemos isso, né? Eu faço isso às vezes. Bom, eu tentei de tudo, agora o que eu vou fazer? Vou orar, né? Quem sabe esse Deus que eu amo, dentro eu creio que Deus é onipotente, mas na boca para fora ali o coração expressa que, será que é verdade mesmo? Será que Deus vai agir? Será que Deus pode suprir? Será que se eu perder o emprego, Deus vai me providenciar outro? Será que Deus cuida de coisas menores? Irmãos, nós temos aprendido na palavra de Deus que Deus cuida de tudo. Ele se importa com cada coisa, Ele é todo poderoso. Os fios das nossas cabeças, os nossos cabelos, estão contados por Ele. Nada está fora do seu alcance. A onipotência de Deus também deve nos levar a enfrentar as dificuldades, irmãos, e as circunstâncias mais terríveis e mais dolorosas possíveis, pois Ele é o Deus onipotente. É Ele quem nos fortalece. E aí eu lembro de Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Portanto, os momentos difíceis, as adversidades terríveis, e são inúmeras as que podemos enfrentar, está tudo bem agora, logo você pode fazer um exame e descobrir que está tudo complicado. É pouco tempo de vida. Ou perder alguém tão querido que você ama, que a qualquer momento nós podemos estar nessa realidade, de ter a dor, da morte, conviver com a perda. Mas Deus, o Todo-Poderoso, pode nos dar força. É Ele quem nos sustenta, mesmo em meio a catástrofes terríveis, como vamos pensar na pior, a morte de um ente querido. Deus pode nos sustentar, é Ele quem nos fortalece. A onipotência de Deus também deve nos levar a servir mais, a trabalhar para a glória dEle, servindo uns aos outros. Porque Paulo, em Efésios, diz que é Ele, esse Deus onipotente, todo-poderoso, quem opera por meio de nós. Efésios capítulo 3, verso 20, você conhece bem esse texto. Ele diz, Efésios 3, 20: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus, Ele atua através do seu poder, por meio de nós. Portanto, devemos nos dispor para servir mais. Ao olhar e entender que Deus é onipotente, Ele está operando através de nós, devemos realizar mais para a glória, para a honra do seu santo nome. E como? Servindo uns aos outros, produzindo frutos, para que o nome de Deus seja engrandecido. É Ele quem opera poderosamente por meio de nós. Pense nisso, crente, cristão, se você tem dedicado sua vida a servir esse Deus Todo-Poderoso. Às vezes você se coloca à disposição, talvez você fique até com medo, mas será que eu vou ser capaz de fazer? Bate o desafio, às vezes aí o presidente dos homens convida você para fazer algo, ou põe aquela disposição, precisamos de alguém para isso. Aí você fala, mas será que eu tenho capacidade? Se disponha, coloque realmente à disposição, a serviço de Deus, a serviço do corpo de Cristo, e esse Deus onipotente vai operar por meio de você. A glória no final não é nem para você, é para Ele, mas Ele quer te usar.
é uma graça que Ele nos concede. Portanto, se disponha, saia da sua passividade, talvez da mediocridade, às vezes só olhando quem está trabalhando, servindo e às vezes até reclamando e criticando. Se disponha com o espírito dócil, com o espírito de realmente querer adorar e engrandecer o nosso Deus. E saiba, se talvez você tenha medo, fala, não, eu não vou conseguir fazer. Esse Deus todo-poderoso, Ele vai agir por meio de você. Ele é todo-poderoso e Ele vai te capacitar. Também, irmãos, a onipotência de Deus, ela deve ser, para nós, deve nos levar a buscar o nosso Deus, a nos aproximar dEle, em momentos quando estamos cansados, abatidos e enfraquecidos. Não é uma nem duas, nem vai ser só apenas 3 vezes que na sua carreira cristã haverão momentos em que você vai sentir-se fraco, falho, débil, cansado, esmorecido, pronto a desistir, o pavio já está quase apagando, está fumegando. Sabe quando o gás vai acabar? Quando você fica olhando aquela boca, a boca do gás começa a amarelar, o fogo, e começa a querer entrar para dentro da boca, você fala, vou gastar gás. Mas Deus é onipotente, Ele pode nos dar a condição de comprar o gás, ainda mais hoje. O desafio é maior, mas sabe quando as suas forças estão assim? Fumegando. É nesse momento que você deve se remeter a sua mente para Deus, o Senhor onipotente. Ele pode te fortalecer, Ele vai te fortalecer. Lembre-se de que seu Deus, Ele é onipotente, e é Ele quem te sustenta e irá te fortalecer. Isaías 40, versos 28 a 31 diz: será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus, o Deus onipotente, está pronto para recarregar as suas forças. Ele é suficiente. Em Mateus 11, 28, Cristo, em outras palavras, disse assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus, na pessoa de Cristo Jesus, Todo-Poderoso, Ele nos convida, quando nos sentimos sobrecarregados, fracos, cansados, a chegar até Ele. Venha a Cristo. Talvez você está aqui hoje à noite e ainda não chegou a Cristo para a salvação. Talvez você chegou aqui e ainda tem vivido uma vida onde você se considera, ou você pensa que é todo-poderoso, toda-poderosa. A vida tem sido vivida conforme as suas regras, e você tem entendido e tem percebido que não vai a lugar nenhum. E talvez a desesperança, o medo já começou a bater, e o desespero, o desassossego da alma incomoda. Ouça o apelo do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo: venha a mim, venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é onipotente, e Ele pode te sustentar, te carregar no colo se for necessário. É esse Deus, irmãos, que nós servimos, o Deus onisciente, onipresente e onipotente. O poder dele está à disposição do seu povo, dos seus servos. Portanto, se você está aqui hoje à noite e ainda não creu, submeta-se a Ele, chegue a Ele, creia em Cristo Jesus, para o perdão dos seus pecados, mas para que você possa provar dessa vida plena, não só nesta vida, mas também na eternidade. Se você já é um salvo, se você já tem crido, e talvez está passando por um momento de dificuldade, o pavio está fumegando, recorra a Ele, se achegue a Cristo, Ele é a porta, entre,
Saia, entre de novo, saia de novo. Ele vai te dar a alimentação, Ele vai edificar você. Ele jamais vai rejeitar você. Ele vai socorrer você em todo o tempo. Mas dependa dEle. Não se esqueça de que Ele é onipotente, Ele é suficiente para suprir a nossa maior necessidade. Vamos orar. Pai amado, obrigado por sua palavra, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado na sua palavra claramente a instrução, o Senhor tem se revelado a nós por meio dela, e nós entendemos, Senhor, que o Senhor é todo poderoso, nada está fora do seu poder, fora do seu alcance. O Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é o Criador, e o Senhor é aquele que enviou o seu Filho único para morrer aquela morte terrível no Calvário, na cruz do Calvário, e por meio daquela morte o Senhor abriu um acesso para todo e qualquer pecador, que se chegar arrependido, poder receber o perdão e desfrutar da comunhão plena com o Senhor, desfrutar do seu cuidado, da intimidade com o Senhor, desfrutar do seu poder, poder depender de Ti em oração, poder depender de Ti, ó Deus, quando as forças se esvaem. Nos ajuda, Senhor, a não só guardar isso em nossa mente, mas que possa ser a nossa prática, recorrer ao Senhor em todo o tempo. Em dias difíceis, que possamos nos lembrar de que o Senhor é onipotente e o Senhor pode nos encher com a sua força, com o seu poder. Que possamos estar humildes, reconhecer sim as nossas falhas, mas entregar tudo aos teus pés, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem transformado as nossas vidas e tem nos dado a tua palavra como direção. Pai, eu suplico por aqueles que talvez aqui estão e ainda não creram. Tem misericórdia, ó Deus, dessas almas, e que eles possam descansar em Cristo Jesus, para que, após a morte, eles de fato possam ter descanso. Obrigado, Senhor, por tudo que já foi realizado aqui nesta noite. Nós oramos agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero agradecer a atenção de todos, convidar o regente para encerrar. Vamos cantar o hino 15 do Hinos de Louvor 3, Deus está.